Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 8, versículo 28 até o 32. Amém? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós
permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Senhor nosso Deus, agradecemos por estarmos em tua presença, que o Senhor fale conosco poderosamente, que a tua palavra venha nos fortalecer, nos ensinar, dá-nos, meu Deus, a fé necessária para lutarmos as nossas batalhas e sermos vitoriosos no nome de Jesus. Se conosco, Pai, e fala conosco, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. A igreja pode tomar seus assentos. Nós estamos aí na nossa série, nesse mês de junho, combatendo a idolatria, e o Senhor nos deu essa estratégia de como que a gente combate a idolatria. A gente combate a idolatria conhecendo quem é o nosso Deus, conhecendo o poder, os feitos, os atos do nosso Deus poderoso. É uma verdade. Então, tem gente que às vezes quer combater a idolatria estudando sobre a idolatria. Mas a estratégia que Deus nos deu é de nos aprofundar no conhecimento de Deus. Amém? Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz: conhecereis e prosseguireis no conhecimento de Deus, em conhecê-lo, em saber quem Ele é, em saber os atributos de Deus, os pensamentos de Deus, acerca das diversas coisas que existem no mundo, acerca de como vivemos, acerca do que acontece conosco no nosso dia a dia. Porque Deus é quem está disposto a nos ajudar e estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Quer agir, quer transformar, quer nos fazer conhecê-lo em tudo e em todas as coisas que acontecem com a gente. Mas é importante para nós estarmos com o coração aberto para conhecermos ao nosso Deus em todas as coisas. E essa passagem, todo esse capítulo 8 do Evangelho de João, se depois você em casa, tocado pelo Espírito Santo, quiser ler para se aprofundar um pouco mais, você vai perceber que foi um momento muito tenso na vida de Jesus, porque Jesus ele começou a revelar a sua missão e autoridade. E é difícil quando aconteceu isso, porque quando Jesus ele vem revelar para nós, por exemplo, a sua missão, a sua autoridade, a sua obra nas nossas vidas, nós temos que estar dispostos e entregues ao que o Senhor quer fazer e agir em nós. Mas às vezes nos prendemos ao materialismo, nos prendemos ao que nós temos para nós mesmos, ao nosso pensamento do que é bom e do que é melhor para nós, e acabamos de não desfrutando, não é verdade? Da sublime graça e dos pensamentos que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus, ela nos relata que os pensamentos de Deus não são igual aos nossos pensamentos, e os planos de Deus também não são como os nossos planos, mas os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, e os planos de Deus também são maiores do que os nossos. Porém, quando nós queremos compreender e saber o que é que Deus ele tem para revelar para nós temos que estar o quê? Dispostos a abrir mão do que nós temos como certo, dispostos
dispostos a abrir mão do que os nossos olhos nos revelam como realidade, para que, através da fé, tenhamos acesso ao sobrenatural de Deus, porque foi isso o que Jesus veio trazer para a igreja, para a humanidade. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus quer e veio trazer para nós uma vida sublime, uma vida abençoada, uma vida que um reino que não é como nós vemos e vivemos aqui, mas é o reino de Deus. Por isso que quando ele estava ensinando os discípulos a orar, ele ensinou os discípulos a dizer e falar e a desejar de Deus que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, na nossa vida, como é no céu, para que possamos sim viver o reino de Deus. Mas, como eu dizia, foi um momento muito tenso na vida de Jesus, porque ele, revelando a sua missão e autoridade, muitos daqueles que se diziam compreendedores, que se diziam inteligentes e se diziam conhecedores da lei de Deus e das coisas de Deus, não compreenderam, não souberam, não creram em Jesus. E é importante que nós tenhamos essa parte de crer em Jesus muito bem definida nas nossas vidas, igreja, porque como nós temos visto nos últimos cultos, é isso que faz a diferença na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. É crer e conhecer que Jesus é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eles não conheceram Jesus, querendo dizer aquilo, eles rebateram Jesus, dizendo que ele tinha demônio. Olha que coisa. Então, nós temos que verdadeiramente desejar conhecer, desejar que Jesus se revele a nós a cada dia, a fim de que tenhamos uma experiência, não como a do irmão do lado, mas Deus, Ele quer revelar e mostrar uma experiência única para cada um de nós, de maneira que a experiência do marido não vai ser igual à experiência da esposa, não vai ser igual, mas não significa que não vai ser uma experiência profunda, uma experiência real, uma experiência verdadeira, porque Deus quer se revelar de maneira profunda, real e verdadeira na vida de cada um de nós. Depende do quanto estamos dispostos a entregar e estarmos entregues a esse Deus que é poderoso. E ele faz isso, igreja, aí no versículo, por exemplo, no versículo 24, dizendo o seguinte, vamos ver a partir do 21. De outra feita, falou-lhes Jesus dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. 24.
por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Amém? Olha que ponto interessante aí. Jesus está dizendo que se nós não crermos em Jesus, nós vamos morrer nos nossos pecados. E quem morre em pecado e não tem a justificação, qual que é o destino? É o inferno. O inferno, igreja, é uma realidade. E muitos têm vivido suas vidas como se o inferno não existisse. Por que as pessoas vivem dessa maneira? É fato. Conversa com qualquer pessoa, fulano, aquela pessoa que você vai morrer, já foi para o céu, morreu, foi para o céu. A gente cresce com essa crença de que todos os que morrem vão para o céu. Mas segundo a palavra de Deus nos ensina, a realidade é assim, igreja? A realidade não é assim. Não é. E Jesus está ensinando justamente isso para nós. Que se nós não crermos que Ele é Deus, nós vamos morrer nos nossos pecados. É interessante que na minha Bíblia, não sei se na sua está também, se não estiver, dá uma confirmada aí. Jesus diz assim, que se não crerdes que eu sou, tudo em maiúsculo. E aonde que está escrito? Procurei na Bíblia essa parte do eu sou. Da onde que remete essa questão do eu sou? E na Bíblia vai estar registrado esse eu sou dessa maneira, tudo em maiúsculo, conforme a palavra de Deus está nos revelando aí, quando Deus se revela para Moisés. Deus se revela para Moisés com a intenção de libertar o povo que era escravo no Egito. E Moisés fala para Deus, como que eu vou apresentar o Senhor para o povo? Eles vão perguntar, mas quem que é que te enviou, Moisés? Que Deus é esse? E Deus falou para Moisés, você vai dizer, eu sou, o eu sou, me enviou até vós. Esse é o Deus. É o Deus que em todas as esferas, no passado, no presente e no futuro, Ele não era, Ele não é, Ele não será, Ele é Deus sempre, desde a eternidade passada até a eternidade futura, Ele é Deus, amém? Louvado seja Deus. E da mesma maneira, Jesus estava dizendo aqui para o povo, porque conforme foi revelado para Moisés que o Deus eu sou tinha enviado ele para que ele pudesse libertar o povo de Israel do Egito, aqui a Bíblia nos revela que o próprio Deus eu sou veio para nos libertar, amém? Do nosso pecado, nos libertar das algemas, das garras do inimigo que estavam por sobre as nossas vidas, nos levando para a perdição, nos levando para o abismo. Mas fala comigo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Então, igreja, a palavra de Deus está nos mostrando aí, Jesus está nos revelando que Ele é a única saída. A
A única saída para quem não quer morrer no pecado. Entende? Não tem outra saída. Quer se ver livre do pecado? Só Jesus. É só Jesus. As pessoas dizem por aí de uma maneira que tornou-se até um ditado popular, um jargão popular, as pessoas dizerem isso, se tornou comum as pessoas dizerem isso, que conforme elas estão passando por uma situação difícil e por um momento em que elas vão gostariam, ela vai falar, ela vai dizer que é só Jesus na causa. Mas de fato, viu? Se não for Jesus, nós vamos morrer nos nossos pecados. Por isso ele diz aí, a única saída é crer. Crer no quê? Crer que Jesus é Deus. Não podemos crer em Jesus conforme as outras religiões creem. Entende? Nós temos falado isso aqui. Toda a história, a ciência e as religiões, nenhuma delas nega a existência de Jesus. Nenhuma delas nega. Mas para elas, para cada uma delas e para a ciência, Jesus representa alguma coisa. Mas para nós que cremos, Ele é Deus. Só para aqueles que creem que Jesus é Deus. Para aqueles que não creem, Ele foi o quê? Ele foi uma pessoa notável, Ele foi um grande profeta, Ele foi um grande médico que curou muita gente. Entende? Outros falam, foi um grande curandeiro por aí fora. Outros falam, foi um grande líder, um grande administrador, um grande eloquente, um grande influenciador das massas. E aí os adjetivos vão infinitamente conforme a imaginação humana. Mas aqueles para quem Ele se revelou, Ele é Deus, que nos salvou. Só Ele é poderoso para salvar. Amém? Só Ele é poderoso para nos resgatar, para nos tirar da garra do inimigo, para nos tirar de uma vida miserável sem Deus e conhecer a maravilha que é estar diante de Deus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. A única saída é crer que Ele é Deus e só Ele é capaz de nos perdoar, de nos livrar dos nossos pecados. Só Jesus. Não adianta, por mais dinheiro que você esteja, por mais eloquente, por mais facilidade em conversar, em convencer as pessoas que você tem, você não vai conseguir se livrar dos seus pecados. Você não vai conseguir. Os seus pecados vão te perseguir todos os dias da sua vida. Vão te afrontar todos os dias da sua vida. Você só vai se ver livre quando aceitar, quando reconhecer, quando crer que Jesus é Deus na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que crer que é Ele quem realiza as obras de Deus em nós. Veja aí no versículo 28. Disse, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como
o Pai me ensinou. Amém? Então, ele estava dizendo aqui para as pessoas: olha, quando vocês verem o Filho do Homem levantar, aí vocês vão crer que Ele é Deus. Jesus morreu carregando os nossos pecados e ressuscitou. Por quê? Porque tem poder e autoridade para isso. E se Ele ressuscitou, o que é uma enfermidade? O que é uma morte? O que é um problema? O que é uma situação difícil vai te impedir de seguir o curso da sua vida? De seguir buscando, adorando a Deus? Nós pensamos, meditamos um pouco sobre isso aqui na sexta-feira, que às vezes levamos circunstâncias, e essas circunstâncias nos abalam emocionalmente, e quando estamos abalados emocionalmente, nós tomamos decisões equivocadas. Nós não raciocinamos direito. Mas a palavra de Deus quer nos mostrar que, tendo um Deus poderoso, crendo nele, nenhuma situação será capaz de nos intimidar, será capaz de nos atrapalhar, de nos impedir de viver a vitória de Deus na nossa vida, porque em Cristo nós somos vencedores. A palavra de Deus fala: em Cristo nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Veja que é difícil achar palavras para explicar como que é a vida de alguém que crê em Jesus, que crê que Ele é Deus, que crê que Ele é poderoso e que Ele é quem realiza as obras de Deus. E não tem, igreja, não tem como agradar a Deus sem crer em Jesus. Não tem. Não tem. Os religiosos tentam agradar a Deus de diversas maneiras, fazendo preces, não é verdade? Os religiosos tentam agradar a Deus de diversas maneiras, se mutilando. Religiosos tentam agradar a Deus de diversas maneiras, sacrificando-se. Mas o que Deus pede para nós é que nós venhamos crer em Jesus, crer nele. E crer em Jesus nos leva a uma atitude. Enquanto eu não tenho atitude, eu não estou mostrando que creio. Eu estou mostrando que somente o meu conhecimento, que eu sei que tem um Deus, que eu sei que tem Jesus, mas o crer é que me leva a agir. É a certeza da vitória, é a certeza do milagre, é o que me leva a não recuar para trás. É o que me leva a não desistir em nenhuma situação. É a certeza, é a fé. Porque é a fé que nos move. É crer em Jesus que nos leva a ir adiante. Por isso que ele diz que a fé é a certeza das coisas. Se eu não tiver certeza das coisas, eu não estou agindo pela fé, eu não estou crendo. Entende? Ah, mas existem diversas possibilidades que fazem com que uma coisa aconteça ou não. Para isso existem os cálculos, para isso existem as probabilidades. É ou não é verdade? Mas para quem crê, para quem tem fé, não tem cálculo, não tem probabilidade, tem certeza. É a certeza que eu vou ser curado,
Entende? É a certeza que aquela porta vai ser aberta. Entende? É a certeza de que eu vou ser liberto. É a certeza de que eu vou ser salvo. Aquele que tem certeza pode falar para ele o que for. Pode falar para ele que ele está errado. Pode falar para ele, pode tentar provar para ele por diversas circunstâncias, por diversos meios que ele está errado. Mas você consegue convencer alguém que tem certeza? Não se convence. Você consegue impedir alguém que tem certeza? Você não consegue. Por quê? Porque aquele que age com certeza, com fé, aquele que crê, nada é impossível. Se eu creio em Jesus, o que vai ser impossível para mim? Ainda que os montes se abalem, ainda que a terra se mude, a Bíblia fala, nós não seremos abalados. Olha que versículo poderoso. Nós temos que tomar posse disso e crer e aplicar na nossa vida, para que possamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Então o primeiro ponto é crer que Jesus é Deus e que só Ele é capaz de nos perdoar o pecado. O segundo é crer em Jesus, porque sem crer é impossível agradar a Deus. Não tem como chegar até a Deus se não é através de Jesus. O que as pessoas dizem aí? As pessoas, para nos impedir de crer em Deus, as pessoas têm procurado o quê? Outro caminho. E dizem, não, todas as religiões levam a Deus. Não, se você fizer assim, vai dar certo e você vai ter acesso a Deus. Se você ajudar os pobres, você vai ter acesso a Deus. Se você for fiel no seu trabalho, se você for honesto, você vai ter acesso a Deus. Mas veja bem, certa vez, Jesus disse para os judeus que estavam com ele, ele disse assim, ó, é por isso que os pobres, que as meretrizes vos precedem no reino de Deus, ou seja, entrarão antes de vocês no reino de Deus. Jesus estava falando, porque eles achavam que era tendo uma vida honesta, eles achavam que o caminho era ajudando, era dando esmola, era fazendo uma coisa, era fazendo outra, mas Jesus disse que só tem um caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Não tem como. Não tem como. E para que nós vivemos aqui? É verdade? Para que nós vivemos aqui? Para conhecer Deus. Entende? A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 12, bem no finalzinho, que a conclusão da nossa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todas as pessoas. Nós nascemos com o dever de conhecer Deus, conhecê-lo na nossa vida peregrina aqui, para depois estar com Ele eternamente. Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Então o nosso maior esforço aqui é conhecer Deus, para que possamos estar depois com Ele eternamente. Porque muitas pessoas vão dizer, Jesus falou isso, em teu nome
Deus por outro caminho. Porque Jesus disse que só existe um caminho. Ele é o único caminho. Não tem como agradar a Deus sem ser através de Jesus. Amém? Esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, crer que Ele é eterno. E foi esse o principal ponto que gerou problema. Nesse capítulo, quando Jesus estava revelando a sua divindade, a sua origem de Deus, sabe? Esse foi o principal ponto. Porque eles começaram a falar que eles eram filhos de Abraão, que eles eram assim, que eles eram diferentes, que eles são outras coisas e tal. Porque as pessoas estavam dizendo que eram filhas de Deus, mas não criam em Jesus. Olha só o que ele diz. No versículo 41. Vós fazeis a obra de vosso pai, Jesus disse para eles. E eles disseram: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. As pessoas diziam isso para Jesus. E Jesus replicou eles dizendo: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente vocês haviam de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Então a Bíblia está, Jesus está dizendo aí, o povo estava dizendo que tinha um Deus como pai. Não é assim? Todo mundo não fala que é filho de Deus? Vai falar para uma pessoa que ela não é filha de Deus, você arruma um problemão, não é? Jesus arrumou um problemão aqui, não é verdade? Mas quem é que é filho de Deus? O próprio Jesus explicou no capítulo 1 de João, que é todos os que crerem em Jesus. Olha só, vou ler essa passagem porque é muito importante. E essa passagem é o que nos dá justamente a base para se alguém vier questionar se somos ou não filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Olha só. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus, Deus deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Qual que é a diferença de um filho para um servo? Você sabe? Jesus explicou a diferença de um filho para um servo. O servo não fica para sempre na casa. O servo vai, faz o que ele tem que fazer e vai embora. Não é assim? Qual que é a diferença de um empregado para um patrão, para o filho do patrão? É diferente ou não é? É diferente. Não é verdade? Então, Jesus não quer fazer de nós empregados, mas crendo nele, ele nos faz filho de Deus. O acesso é diferente. É ou não é? Como que o trabalhador ele tem acesso ao patrão? Ele tem acesso ao patrão? Ele tem, mas é de um jeito. Mas e o filho? O filho tem acesso ao patrão de outra maneira. É ou não é verdade? Assim também somos nós. Se nós formos só servos, só criaturas de Deus, melhor dizendo, nós temos um tipo
acesso? Nós falamos de Deus. Nós temos um tipo de acesso a Deus. Deus deu o quê? O fôlego de vida, o ar que respiramos a todas as suas criaturas. Não é verdade? Deus não deu? Deus deu a todas as suas criaturas. Mas aqueles que são filhos de Deus, Deus dá muito mais. A gente conquista, a gente luta, o inimigo se levanta, mas cai, porque nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Para que a gente possa concluir, então, nós temos que crer que Jesus é eterno. Crer que Ele é eterno. Porque Ele foi explicar a sua divindade aos judeus e eles não compreenderam. E Ele disse, no versículo 58, em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O nosso Deus sabe de tudo que era, de tudo que é e de tudo que vai acontecer na minha vida, na sua vida. Deus sabe de tudo, de tudo. Ele é eterno. Daí a importância que eu quero trazer para você nessa noite, de entregar, de colocar a nossa vida diante das mãos de Deus, é porque Ele conhece o futuro. Você conhece o futuro? Você sabe o que você vai enfrentar amanhã de manhã? Nós não sabemos nem se nós vamos acordar, igreja. Não sabemos. Daí é colocarmos a nossa vida na mão de Deus. Entende? Certa vez eu vi um quadro numa casa com uma frase escrita e eu achei muito interessante aquela frase. Que a pessoa colocou e ela falava que ela repetia toda vez que ela ia dormir. E ela falava assim, ó, amanhã quando eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Olha que coisa interessante. E é ou não é muito interessante isso? Como que alguém pode dizer isso? Alguém cuja vida está nas mãos de Deus. A vida de todas as pessoas está nas mãos de Deus. Mas aquele que crê e se entrega a isso, esse tem uma vida gloriosa, uma vida abençoada. E é a isso que Deus quer nos levar a crer nessa noite. Porque se nós crermos conforme diz a Escritura, olha o que Jesus diz no versículo 31, aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Só Jesus é capaz de nos libertar de tudo. De tudo. Não existe coisa nesse mundo, não vai existir nada capaz de nos separar ou capaz de impedir Jesus de nos libertar de alguma coisa. Daí a nossa fé. Jesus, Ele nos liberta da escravidão do pecado, como a gente viu. Jesus, Ele nos liberta da miserável vida, que é a vida de alguém longe de Deus. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter riqueza, mas é só isso que ela tem. Porque essas coisas não trazem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, não trazem paz ao nosso interior.
Pelo contrário, só trazem preocupação. Leva mais e a mais problemas. Mas o dinheiro resolve alguns problemas, os pequenos, os menores de todos. Mas quantas pessoas que a gente tem visto? Quantas delas com problemas terríveis e têm recursos financeiros e não conseguem resolvê-los? Porque só Jesus pode. Só Jesus nos liberta de tudo. E principalmente Jesus nos liberta da morte eterna que está preparada no inferno. Ninguém vai escapar desse lugar. Quem que vai conseguir escapar? Só aquele que crê em Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente sempre ouviu: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas perceba que essa passagem ela está revelada, mostrada, aparente, justamente nesse versículo, nesse contexto que é importante crer em Jesus, que é importante firmar a nossa vida nele, porque fora dele não há salvação, fora dele ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode ser filho de Deus. E eu te faço uma pergunta: como está a sua fé? Como você tem crido? Como está saindo-se nos dias difíceis, nos dias em que um problema bate na sua porta, ou nos dias em que você vai e encontra uma porta fechada? Você tem conseguido continuar a sua caminhada com fé e com certeza de que Deus não te abandonou, de que tudo vai dar certo na sua vida? Ou nós temos seguido com aquele pensamento negativo de que tudo está perdido e que para você acabou? É melhor abandonar a vida, entregar tudo, abrir mão de tudo. O que Jesus quer que você creia é que só Ele é capaz de te libertar de tudo. Esse materialismo, de tudo que tem te atrapalhado. Mas essa enfermidade me atrapalha. Jesus vai te libertar dessa enfermidade. Mas a minha vida profissional me atrapalha. Jesus vai te dar sabedoria na sua vida profissional, a fim de você controlar a agenda para estar na presença de Deus. Esse é Jesus fazer parte da sua agenda. Esse é Jesus fazer parte do seu cotidiano. Deixa Jesus. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o fim.
Tem pessoas que dizem para você que vai estar junto, que vai te ajudar. Mas quando você chega no momento difícil, quando você chega na fase crítica, cadê a pessoa? Te abandonou. Jesus diz que estará com você até o final, não vai te abandonar, não vai te deixar, mas quando o inimigo se levantar, ele vai estar contigo. Quando o inimigo te aprisionar, ele vai quebrar as cadeias e os grilhões. Quando o inimigo te afrontar, Deus vai ser a tua fortaleza, o seu refúgio. Confia nele e seja com ele, creia no seu poder, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Porque o que é certo na nossa vida é que nós temos um adversário. E esse adversário não tem outro propósito que não seja roubar, matar e destruir a sua vida. E ele vai usar qualquer estratégia, qualquer artimanha para fazer isso na sua vida. Mas Jesus quer te livrar de tudo isso. Eu estive com uma pessoa essa semana que estava dizendo uma coisa interessante: a diferença entre Deus e o diabo. Eu comecei a pensar aqui, falei, olha que coisa interessante. E ele falou assim, que o diabo, a diferença que ele estava achando de Deus e do diabo é assim, que o diabo ele é paciente. Ele vai, levanta uma coisa aqui, uma coisa ali, outra por lá, tal, a fim de que a gente vai aos poucos se afastando de Deus. E aí, quando a gente vai se afastando de Deus, a gente vai buscar, quando a gente vê, a gente está tão longe, a gente não sabe como retornar, ou por qual caminho retomar a nossa vida. Mas Deus tem pressa. Deus tem pressa em resgatar a sua vida. Deus tem pressa em transformar a sua história. Às vezes a gente fala, olha, mas é tudo no tempo de Deus. E quando a gente fala isso, parece que está tão longe das coisas acontecerem. Não parece? Mas a gente não vê isso quando a gente lê a palavra. Quando eles falavam que tudo era no tempo de Deus, é quando as coisas estavam prestes a acontecer. Porque eles falavam as coisas assim, crendo que Deus já estava agindo, crendo que Deus já estava trabalhando. Então vamos agir assim também. Vamos aprender com a palavra de Deus. E não falar, deixa tudo no tempo de Deus, como se fosse demorar tanto para acontecer. De que fala para as pessoas, vamos orar. Vamos orar, mas como se a gente ia orar e vai demorar tanto para acontecer. Porque fala comigo, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Sabe quando Deus quer mudar a sua vida? Agora. Sabe quando Deus quer transformar a sua história? Agora. Sabe quando Deus quer que você nunca mais seja a mesma? Agora. Não é amanhã, não é depois, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Sabe quando Deus quer te mostrar todo o seu poder na sua vida? Agora. Mas está dependendo do que então? Só depende de crer. O paralítico creu. E quando ele foi liberto? Imediatamente, foi agora.
O cego creu quando ele pôde enxergar. Ele fez um tratamento médico lá e tal. Não, foi imediatamente agora. E quando que vai acontecer essas coisas na minha vida e na sua vida? Imediatamente, no determinado momento que a gente crê com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Quando tiver em nós uma certeza que nada vai abalar essa certeza, aí você vai ver o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quanto mais depressa você crê e se entregar, mais depressa o seu poder se manifestará na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Você que sente desejo de se entregar a Jesus, de crer de todo o seu coração, porque as coisas acontecem imediatamente quando a gente crê. Deus está te dando essa oportunidade de você viver o que você nunca viveu, de transformar a sua vida, de você nunca mais ser o mesmo. Deus vai mudar a sua maneira de pensar sobre as coisas, Deus vai mudar a sua maneira de reagir sobre essas coisas também, porque Deus vai mostrar para você que sobre todas elas Deus te dará vitória. Mas abra o seu coração e creia com todas as suas forças. Não deixe que uma emoção te atrapalhe. Não deixe que um sentimento te impeça. Não deixe que uma situação venha ser essa barreira para a sua fé. Mas em nome de Jesus, é momento de você se lançar diante de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, para nunca mais viver na mesmice, para nunca mais sofrer as mesmas coisas, mas sim ser renovado, fortalecido e abençoado pelo poder de Deus. Abra o seu coração. Vamos orar pela sua vida. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, os nossos corações estão derramados em tua presença, porque cremos em teu poder, ó Pai. Vem abençoar-nos, vem fortalecer-nos, vem nos fazer, meu Deus amado, desfrutar do teu pleno conhecimento, não de uma maneira superficial, não da maneira que eles diziam que conheciam aqui, meu Deus, mas profundamente, de verdade, dia a dia, transformando o Senhor as nossas vidas, transformando o Senhor, meu Deus, as circunstâncias pelas quais o seu povo está inserido, Pai, para que possamos viver o reino de Deus, a transformação das situações por causa do teu poder. Para isso, Pai, vem abençoar, vem fortalecer, vem agraciar agora, Senhor, porque o teu povo precisa de um milagre, e só o Senhor tem poder para mudar essa história. Nós cremos que só o Senhor é quem pode agir lá no ambiente de trabalho. Nós cremos, Pai, a meta está difícil de chegar, mas o Senhor nos capacita, nos fortalece para que nós possamos alcançar essas metas, para que nós possamos prosseguir e dar glória ao Senhor, porque não estamos sozinhos. Só o Senhor é capaz de fazer com que a paz venha
creio. Entra lá, Senhor, e repreende agora todo o mal, em nome de Jesus. O teu povo crê, ó Deus, que só o Senhor é quem tem poder para repreender toda a enfermidade. Por isso, meu Deus, essa doença sai agora em nome de Jesus Cristo. Aquele que tem sofrido com dor nas costas, aquele que tem sofrido com dores no corpo, aquele que está, Senhor, meu Deus, até preocupado, que virou uma coisa comum e as pessoas não repreendem mais, está repreendido em nome de Jesus. Sai! Traz saúde, traz vitória, traz vigor para o teu povo, Pai, para que nesse tempo de frio não esfrie a nossa fé, não esfrie, Senhor meu Deus, a nossa comunhão, não esfrie, Senhor meu Deus, o nosso desejo de estar na tua presença, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, na graça e na paz do teu Filho Jesus, no grande e eterno amor do teu coração, e na presença viva do Espírito Santo. E quem crê comigo, amém.